Olá, muito bom dia. O 8 em ponto dessa semana conversa com o presidente da Federação da Agricultura do Paraná, Agidi Meneghetti. Presidente, muito obrigado pela presença aqui ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de falar com os seus telespectadores. Presidente, a agricultura e a pecuária, mas sobretudo a agricultura, tem sustentado a economia brasileira nesse momento de crise. Por quê? Porque ela realmente produz, é altamente produtiva. Nós pegarmos o PIB aqui do Paraná, quem ajudou a segurar para não ter uma queda muito elevada o ano que passou foi o agronegócio. Nós somos, Paraná, o maior produtor de frangos do Brasil. Temos uma suinocultura avançada, temos a pecuária de leite muito também produtiva e nós temos aqui, predominantemente, a pequena propriedade. Isso significa também que o grosso da mão de obra é próprio utilizado, é as famílias que trabalham. Então, e nós também aqui utilizamos novas tecnologias, sempre se atualizando, e isso evidentemente que traz uma produtividade maior para as propriedades do Paraná, para a gente competir nesse mercado que quem sinaliza, quem faz o preço são as bolsas internacionais. Agora, essa situação econômica brasileira, ela de certa forma atinge também o setor do agronegócio ou não? Olha, aquelas atividades que dependem de importações de insumo, com esse dólar alto, evidentemente que ela pesa desde que você vá vender no mercado interno. Agora, se você estiver produzindo para exportação, evidentemente que aquele insumo que você importa, ele também, na hora de exportação, você tem um dólar mais alto. Então aí não tem penalização. Agora, aquelas atividades que o setor do agronegócio fez financiamentos em dólar para vender no mercado interno, evidentemente que vai ter um descasamento com essa maxi-valorização, como a gente já viu no passado acontecendo, e evidentemente que isso traz um desconforto na atividade econômica dessas empresas. O setor do agronegócio é muito dependente da qualidade das estradas. E nós temos uma realidade aqui das rodovias do Paraná que está muito longe de ser adequada tanto para quem dirige de carro pelas rodovias, mas principalmente para quem precisa transportar a produção. Ao mesmo tempo, tem um debate em torno da possível renovação dos contratos atuais do pedágio aqui no estado. Qual é a posição da Federação da Agricultura sobre isso? Olha, a posição da Federação da Agricultura, já há vários anos, nós somos favoráveis à discussão para antecipação dessa delegação do governo federal ao governo do estado e que tenham uma negociação. Isso não é de agora. E, evidentemente, que o próprio governador se sente numa posição meio confortável. Por quê? Ele não instituiu o pedágio, ele não quebrou nem o contrato, ele não disse que ou acaba o pedágio, etc. Ele não fez nada. Então, a posição dele, nós fomos a ele, insistimos ao governador, inclusive quando em campanha política no documento que nós entregamos a ele, pedimos que isso fosse uma prioridade para o Paraná, porque nós não podemos continuar gastando o que nós estamos gastando na parte de logística sem ter as rodovias adequadas como precisa. E de muita conversa, ele acabou concordando e aí nós fizemos um documento onde nós entregamos ao ministro do Transporte solicitando que se iniciasse o estudo para que fosse analisado todo o anel de integração, para que nós solicitamos que seja duplicado integralmente, se possível antecipando e reduzindo o custo. Porque para nós, produtor rural, não nos interessa saber quem é o dono da concessionária. O que nós queremos é a obra. Você, como cidadão, se você vai daqui à Foz do Iguaçu, você for analisar os contratos, desde quando foi concedido, tem uma famosa ata 17, que tirou todas as obras que teria de fazer nesse trecho, justamente um trecho que leva a Foz, que vai ao Paraguai, que seria importantíssimo ser duplicação. Tudo que está sendo feito lá tem um tal de degrau tarifário que cada vez aumenta mais o pedágio e as obras são poucas. Se paga um pedágio muito caro e a rodovia que é ofertada de volta não tem a menor condição de agregar um bom trânsito de veículos, principalmente dos caminhões que transportam Sim. a carga. Então, quando o senhor diz que pouco importa quem é o dono da pedageira, o dono da concessionária, essa posição da FAEP seria, pode dar mais tempo a esses que aí estão, desde que eles melhorem a situação das estradas e baixem o preço, seria isso? Seria isso, evidentemente que os estudos que estão se iniciando agora tenho certeza que vai mostrar isso. E por que não há uma conjunção nesse tipo de pensamento?
A FAEP pensa assim, mas a FIEP, a Federação das Indústrias, por exemplo, imagina o contrário, que é melhor deixar acabar esse modelo de concessão e se fazer outro daqui 7, 8 anos. Nós entendemos que, como está pesando no bolso nosso de produtores rurais, o produtor rural não faz preço. Ele, na verdade, os preços de exportação vai tirando todas as despesas, o que sobra é o que o produtor recebe. Então nós achamos que 6 ou 8 anos é muito tempo para nós continuar pagando um pedágio caro se temos possibilidade de, numa renegociação, esse preço ser rebaixado e as obras serem feitas. Que também nós vemos na Federação da Agricultura que nós vamos passar por um momento que já estamos iniciando de grandes dificuldades econômicas para o país, e essas obras todas tenho certeza que gerariam milhares de empregos, que seria também muito importante para a sociedade do Paraná essas obras serem feitas. Evidentemente que o interesse do produtor rural é pagar um pedágio barato e com as obras realmente que sejam decentes. Muito bem, um outro tema que sempre preocupa demais a produção agrícola são as chamadas ocupações ou invasões de propriedade por parte do MST. Como está essa situação hoje no Paraná, presidente? Olha, nós temos as invasões, temos 2 invasões aqui que está chamando muita atenção. Temos a Arapel, que tem uma discussão jurídica, com a juíza federal deu uma decisão e ali realmente fomentou também um movimento de invasão na Arapel. Nós temos recente a invasão da fazenda de pesquisa da Faculdade de Luiz de Queiroz, que é uma fundação, que é proprietária dela, lá na região de Londrina, e que o pessoal foi lá, invadiram e disseram que estariam lá apenas chamando a atenção do Brasil para a situação. E aqui em Castro também tivemos uma invasão numa parte da fazenda experimental da Fundação ABC, em Castro, e que está havendo uma negociação com as cooperativas e com o INCRA para achar uma solução negociada o mais rápido possível. Então eu acho um absurdo invasão justamente em centro de pesquisa. É inadmissível isso, mas como aconteceu, nós estamos procurando junto com a federação, participando com as cooperativas lá envolvidas e com os produtores para que se ache um bom termo. Invasão é inadmissível. Os agricultores, o setor primário, é sempre muito combativo do ponto de vista político. Hoje a FAEP vê de que maneira os 2 governos que estão diretamente envolvidos com o setor primário, o governo Beto Richa e o governo Dilma Rousseff. Como a FAEP vê o governo Dilma? Bom, o governo Dilma, nós vemos muitas promessas e as coisas às vezes não acontecem. Por exemplo, foi anunciado no plano de safra, uma coisa que é muito importante para o Paraná, que o Paraná é o estado com o maior número de produtores que utilizam o seguro rural. Foi anunciado um prêmio de 700 milhões que seria para o Brasil e agora, nos cortes orçamentários, reduziu isso para 50%. Então, eu vejo que o governo federal tem se beneficiado das exportações do agronegócio, mas poderia ter dado muito mais apoio para que isso aconteça e cada vez mais cresça. E o governo Beto? O governo Beto é um governo que, aquilo que eu falei para ele na campanha, que é um governo que pelo menos tem o diálogo, escuta, e isso é muito importante para a agricultura. E o mais importante de tudo, que eu falo com qualquer político, o governo não atrapalhando já está fazendo um favor, e o Beto tem sido um facilitador. Último ponto, a questão da poligonal dos portos, de se ampliar para além do Porto de Paranaguá, outros terminais que permitissem a exportação da produção agrícola. Qual é a posição da FAEP sobre isso? Nós somos favoráveis ao aumento, porque o que nós vimos desde os governos passados, que proibiram a exportação de transgênico pelo Porto de Paranaguá e criando dificuldades no porto, nós vimos que o governo de Santa Catarina deve até agradecer, porque os portos de Santa Catarina, todos eles estão crescendo, todos eles investiram centenas de milhões e milhões de dólares e hoje está avançado. E nós aqui estamos com um porto que deu uma melhorada no governo agora atual, mas que precisa muitos investimentos. E outra coisa, a gente também tem consciência que nem o governo federal, nem o governo estadual tem recursos para fazer investimento. O caminho é a concessão, é a privatização, para que isso os investidores façam investimento e com isso a gente alavanca a economia do Paraná. Muito bem. Presidente da FAEP, a Federação da Agricultura do Paraná, Agide Meneghetti, muito obrigado pela presença aqui à RIC TV. Eu que agradeço a oportunidade.